a Igreja Batista Esperança em Vila Mariana. É muito bom ter você aí. Nós agradecemos por você estar aqui assistindo. Aproveita já esse momento, já curte o vídeo, deixa um like. Se não é inscrito, já se inscreva no canal, ative as notificações para você receber tudo da nossa programação aqui da Igreja Batista Esperança. Vamos dar início ao nosso culto. Vamos começar cantando É Teu Povo. Presente, todos numa só voz declaramos que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois é santo. Sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. É Teu povo aqui presente, todos numa só voz declaramos que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois é santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Muito bom dia, querida Igreja Batista Esperança. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro culto do ano de 2021. Espero que você tenha tido boas festas, boas comemorações aí de Natal com a sua família, uma boa passagem de ano. Oramos para que esse novo ano seja um ano totalmente diferente de 2020, que 2021 nos reserve aí boas atividades, bons tempos de comunhão, que a gente possa retomar aí as nossas atividades normais, que a gente consiga retomar aí os nossos projetos de construção de Jaboticabal, de Tatuapé e de São Luís, que seja um ano realmente diferente, totalmente diferente. Quero dar as boas-vindas mais uma vez a você aí de casa. Esse primeiro culto ainda online, mas eu quero avisar já que no próximo domingo dia 10, nós teremos culto presencial, tanto às 11 da manhã como às 18 horas. Então, se prepare para voltar aos nossos cultos presenciais. Não esquece, tem que fazer inscrição lá no nosso aplicativo. Então, faça a sua inscrição tanto para o culto da manhã como para o culto da noite, tá bom? Eu vou retomar os nossos estudos em Romanos, e eu quero convidar você a ler comigo Romanos capítulo 2. Lembra que eu terminei o capítulo 1, iniciei o capítulo 2, fiz 2 mensagens sobre o capítulo 2, e hoje eu vou terminar o capítulo 2. Então eu quero ler com você Romanos capítulo 2, versículo 13. Romanos 2,13 diz assim:
porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. E nós vamos estudar o finalzinho do capítulo 2 juntos nesta manhã. Que o Senhor aplique a palavra em nossos corações, em nossas vidas. Quero convidar você a orar comigo, e logo após a oração, então o nosso grupo de louvor vai cantar alguns hinos, e aí eu retomo para o estudo da palavra do Senhor. Então vamos orar. Pai amado, muito obrigado por todas as bênçãos que tem derramado sobre as nossas vidas. Obrigado por iniciarmos um novo ano, e oramos para que esse novo ano seja um ano repleto de boas realizações, ó Deus. Oramos mais uma vez para que as vacinas comecem logo a serem ministradas, e que assim, aos poucos, a gente consiga retomar as nossas rotinas, a nossa vida normal. Por favor, continue trabalhando nos pesquisadores, nos cientistas, para que de fato esta vacina seja aprovada logo, e assim a nossa população, o nosso povo seja vacinado e retome as suas atividades. Então, oramos por isso, agradecemos por esse primeiro culto do ano, pedimos que seja o primeiro de muitos, ó Deus, cultos, e principalmente, ó Deus, que a gente tenha bons cultos presenciais a partir do próximo domingo, boa comunhão, e que o Senhor seja honrado, glorificado em tudo, Pai. Muito obrigado, e fala conosco, ó Deus, através da Tua palavra. É a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar então. Preciso ter, mas sem celeste bem, nem falsa paz ou vão prazer, por quanto crente tem.
Parabéns, irmãos, porque não depende de nós, depende do nosso Senhor Todo-Poderoso Jesus Cristo, o único Deus, o único Senhor, Criador dos céus e da terra, que era, que ainda é e que sempre será. Não depende de você, não depende de mim. Vemos sobre a segurança de Deus, vemos sobre a segurança de que Deus nos salvou e que um dia Ele voltará para nos levar, para estarmos com Ele para sempre no céu. Nossa esperança é Jesus Cristo, é Deus, e por isso nós somos contentes. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama teu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantará. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama teu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantará. Ele vem para te
contemplar o Senhor e te levantará. Ele vem para te salvar. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Jesus pagou um alto preço por meus pecados lá na cruz. Jesus pagou um alto preço por meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Muito bem, então você já tem a sua Bíblia aberta em Romanos capítulo 2, e nós vamos voltar a falar sobre a falsa sensação de segurança. Como nós vimos até aqui, só uma breve recapitulação. No capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, Paulo diz que todo homem é indesculpável diante de Deus, não tem desculpas, né? Todos eles estão pervertidos, todos eles estão cometendo graves erros. Contudo, os judeus entendiam, os judeus da igreja de Roma, começaram a entender que o que Paulo tinha falado era apenas para os gentios. Os gentios eram pecadores, os gentios eram pessoas ruins que não faziam o bem, que não conseguiam fazer o bem, mas eles não. Por serem judeus, né, se sentiam seguros, eles estavam, não, nós estamos bem, nós somos judeus, né? E por causa disto, eles se apoiavam, eles se seguravam, eles se agarravam em falsas sensações de segurança.
E Paulo vai abordar justamente essa questão com eles. E o que eu quero tratar com vocês, eu quero continuar tratando com vocês, é que nós também, cristãos, hoje no século 21, nós também podemos desenvolver essa falsa sensação de segurança. Achar que nós estamos seguros por algo que nós fazemos ou por algo que nós deixamos de fazer. E eu comecei a estudar aqui o que Paulo estava falando para os judeus, mas também aplicando para nós. Então nós começamos a ver algumas atitudes que podem produzir em nós essa falsa sensação de segurança. E a primeira delas que nós estudamos é a moralidade. O judeu se apoiava na moralidade. Então em Romanos capítulo 2, versículo 1, Paulo agora falando para o judeu, o religioso, o homem moral, ele diz: olha, vocês são indesculpáveis quando julgam os outros, quem quer que seja. Por quê? Naquilo que você julga, você também é culpado. Naquilo que você julga, você se condena. Por quê? Porque ao julgar, você está praticando as mesmas coisas, você é culpado das mesmas coisas. E nós já abordamos isso, é só uma recapitulação. Então precisamos tomar cuidado com essa moralidade que pode nos dar uma falsa sensação de segurança. Olha, Deus me aceita porque eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa moral, não sou como os outros. Então, cuidado com essa falsa sensação de segurança. Depois nós vimos que o judeu também se apoiava numa outra falsa sensação de segurança, que é a sua herança. E no versículo 17, Paulo vai falar: você que tem por sobrenome judeu, que repousas na lei, te glorias em Deus. Então, o que ele achava? Olha, nós somos judeus, nós somos o povo de Deus, nós não temos problema, nós estamos seguros, nós estamos garantidos. E Paulo fala: olha, não, você não está garantido pelo simples fato de ser judeu. E trazendo isso para a nossa realidade, nós precisamos entender que o fato de termos nascido numa família cristã, sermos filhos de cristãos, isso não dá nenhum tipo de garantia. Então, cuidado, principalmente você, adolescente, jovem, que vem de uma família cristã, que foi criado numa igreja. Cuidado, herança religiosa não dá segurança para ninguém. A terceira atitude que traz uma falsa sensação de segurança é o conhecimento. E aí, nos versículos 18 até 24, mas eu vou ler aqui até o 21, Paulo aborda essa questão. Veja, falando para os judeus: vocês conhecem, versículo 18 diz, que conheces a vontade e aprova coisas excelentes. O judeu conhecia a vontade de Deus, aprovava coisas excelentes. Diz que eles eram instruídos na lei, veja, conhecimento intelectual, que eles se julgavam guia de cegos, então eles ensinavam as pessoas que estavam nas trevas, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo a forma de sabedoria e de verdade. Tu, pois, que ensina os outros, não ensinas a ti mesmo. Então percebe que ter conhecimento intelectual sobre Deus, sobre a vontade de Deus, sobre a palavra de Deus, não leva ninguém a nada, não dá segurança a nada. O simples fato de conhecer é o que Paulo diz para eles: vocês conhecem, vocês sabem tudo da lei, vocês ensinam a lei, mas você não ensina a si mesmo. Então é uma outra falsa sensação de segurança. E talvez você possa se gloriar aí em já ter lido a Bíblia várias vezes, ter conhecimento de vários versículos, ter conhecimento de doutrina. E veja, não estou dizendo aqui que doutrina é errado, eu estou dizendo que
se agarrar nisso, eu tenho conhecimento de doutrina, eu sou um bom teólogo, isso pode dar uma falsa sensação de segurança. Não é a questão do conhecimento, é a questão da prática. O quanto nós praticamos aquilo que nós conhecemos. É isso que Paulo está tratando com eles. Paulo está dizendo para eles, olha, vocês são judeus, tá? Mas cuidado, vocês têm um bom conhecimento de Deus, um bom conhecimento, vocês são mestres, mas cuidado, vocês estão se apoiando numa falsa segurança. E a quarta atitude, que é a que eu quero destacar hoje, não é a falsa sensação de segurança da religião. E Paulo diz aqui, porque a circuncisão tem valor se vocês praticarem a lei. Então, acompanha comigo a leitura do versículo 25. Espero que você esteja com a sua Bíblia aberta em casa, né? Versículo 25 diz, porque a circuncisão, ou seja, os rituais religiosos, o seu ritual religioso, tem valor se você pratica a lei. Se, porém, você é transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Presta atenção, Paulo está dizendo que toda a sua religiosidade, toda a sua prática religiosa não serve para nada. Paulo está falando isso para os judeus. Então, eles se agarravam na sua religião, nas suas práticas religiosas, no seu cumprimento de rituais religiosos. E Paulo está dizendo, olha, isso daí é a mesma coisa do que a incircuncisão. Isso foi muito forte para os judeus que ouviram isso. Eu quero convidar você a orar comigo mais uma vez, pedindo a Deus a direção nesse estudo nesta manhã. Vamos orar. Pai amado, nós queremos entender a Tua palavra. Nós queremos ser homens e mulheres, servos e servas do Senhor, que não se agarram em falsa sensação de segurança. Sim, nós entendemos que viver uma vida moral, isso está sobre a orientação do Senhor, está sobre a orientação da Tua palavra, mas não é isso que nos salva. Ser pessoas morais não salva. Também, ó Deus, nós sabemos que é tão bom ter uma linhagem cristã, é tão bom ter nascido numa família cristã, ter sido ensinado desde o berço as Tuas palavras, a Tua vontade, mas também não podemos nos agarrar e estar achando que estamos seguros, porque temos pais, mães, avós que são crentes, que são salvos. Que a gente entenda e que o Teu povo entenda, que os jovens entendam que cada um vai dar conta de si mesmo diante do Senhor. Pai, também nos ajuda a entender que ter bom conhecimento da Tua palavra, bom conhecimento de doutrina é importante, mas só saber doutrina, só ter conhecimento teórico também não nos leva a nada. Que as palavras que Paulo disse aos judeus sirvam para nós também hoje no século 21. E agora, Deus, no que diz respeito à religiosidade, Deus, temos orientações para servir ao Senhor numa igreja, temos orientação de doutrina, de sã doutrina, de zelar por sã doutrina, de praticar os rituais que o Senhor nos deixou, principalmente batismo e a ceia, mas que nenhum crente desta igreja e nenhuma pessoa que frequenta essa igreja, que está começando a participar, a frequentar os cultos, que está se preparando para a membresia da igreja, que ninguém se apoie em religiosidade para ser seguro, mas sim
que a nossa segurança seja no Senhor Jesus Cristo. Então, nos ajuda a entender a Tua palavra nessa manhã e aplica, Senhor, a Tua palavra em cada um dos nossos corações. Se há alguém, ó Deus, participando deste culto online, que está confiando em qualquer coisa que não seja em Cristo, que essa manhã o Teu Espírito Santo trabalhe nessa vida, neste coração, para que essa pessoa entenda que não há segurança fora de Cristo. E que os membros desta igreja, Deus, jamais se apoiem, se sustentem em qualquer outra coisa que não seja Cristo. É que assim, ó Deus, confiando em Cristo, nós possamos ser pessoas moralmente corretas, pessoas que louvam ao Senhor por terem uma herança cristã, pessoas que têm bom conhecimento e pessoas que cumprem as ordenanças do Senhor de maneira correta. E que assim a gente consiga glorificar o Teu nome e também testemunhar de maneira correta a salvação em Cristo Jesus. Pai, é isso que eu oro, agradecido em nome do Senhor Jesus. Amém. O ritual religioso mais importante para o judeu era a circuncisão. A circuncisão era um sinal da aliança que Deus fez com Abraão. Quando Deus chama Abraão, Deus diz: olha, a marca de que você é o meu povo, né, é a circuncisão. Era obrigatório para todos os meninos judeus serem circuncidados ao 8º dia. Também quando os escravos, né, de um judeu, eles também tinham que ser circuncidados. Os convertidos de outras religiões para o judaísmo, não importa qual era a sua idade, né, os homens precisavam ser circuncidados, né? Então, os servos, todos de uma família judia deveriam ser circuncidados para poder ter o sinal da aliança de Deus com Abraão, não é? E Paulo diz: você pode ser circuncidado, você pode ter o sinal da aliança, mas se você não obedece a Deus, você está agindo como um pagão, como um sem religião, um incircunciso. O judeu tinha costume de hostilizar os outros povos, chamando eles de incircuncisos. Olha, vocês são incircuncisos. Mas o que Paulo está dizendo é que, se você é circuncidado, se você cumpre os rituais religiosos judaicos, mas não obedece a Deus, você é um incircunciso. Olha como é sério. O que Paulo está dizendo é: você acha que você está bem com Deus porque você é circuncidado? Se engana. E Paulo diz para mim e para você hoje: se você acha que você está bem com Deus porque você cumpre algum rito religioso, porque você acha que qualquer rito religioso que você cumpre, você está seguro, ou por cumprir o rito religioso você é salvo, você está enganado. É isso que Paulo está dizendo aqui. O que Paulo está tentando mostrar para a gente é que religiosidade não justifica o pecado. Escrevendo para os Gálatas, nós não podemos analisar Gálatas agora, não é meu objetivo, mas quando Paulo escreve aos Gálatas, ele escreve para aqueles que estavam querendo se afirmar, se segurar nos rituais. E quando Paulo escreve capítulo 5 da carta de Gálatas, se você tem a sua Bíblia na mão, dá uma virada nas folhas até Gálatas capítulo 5. Olha só o que Paulo diz para os Gálatas. Quem eram os Gálatas? Crentes, pessoas que tinham recebido a Cristo como Salvador, mas num determinado momento acharam: não, mas espera aí,
só Cristo não dá. Nós precisamos nos agarrar, nós precisamos ser circuncidados. Não adianta ser crente e não ser circuncidado. Olha só, pessoas que ouviram o Evangelho, pessoas que entregaram a sua vida ao Evangelho, a Cristo, mas agora começaram a pensar que, mas só Cristo não é suficiente. Olha só o que Paulo diz: para a liberdade foi com que Cristo nos libertou. Cristo nos libertou dessa escravidão de ficar preso em rituais religiosos. Eles: permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveita. Olha só o que Paulo está dizendo. Crentes, se vocês se permitirem circuncidar, voltando àquela ideia de que eu tenho que cumprir ritual para ser salvo, ele está dizendo: Cristo não serve para nada. A morte de Cristo não serve para nada. Veja só o que ele diz: de novo testifico a todo homem que se deixe a circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Tem que voltar e cumprir toda a lei. A pergunta de Paulo e a minha é: será que alguém consegue guardar toda a lei para ser salvo? Impossível. Ele diz: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Olha só o que Paulo está dizendo para os crentes das igrejas da Galácia. Se a sua segurança é em ritual religioso, você não confia em Cristo. E é isso que ele está dizendo para os judeus aqui. Se você acha que a circuncisão vale alguma coisa, você é um incircunciso. Essas palavras deixam claras que os rituais serviam para o homem pretender ser justo sem o auxílio de Cristo. O homem se justificar a parte de Cristo. Era essa confiança que eles tinham. Uma outra vez, Paulo, lá no capítulo 5, agora vira um pouquinho, Paulo vai dizer o seguinte: pois nem a circuncisão é coisa alguma, e nem a incircuncisão, mas o que vale, ele diz, é ser uma nova criatura. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Essa é uma daquelas áreas da falsa segurança que tem causado grande transtorno, grande dano ao cristianismo hoje. Hoje em dia, existem muitos falsos rituais religiosos que as pessoas estão se apoiando, assim como estava acontecendo com os cristãos aqui em Roma, com os cristãos judeus aqui em Roma, tem acontecido hoje em nossos dias. Não poucas igrejas ensinam que o batismo salva. Aliás, algumas igrejas da linha reformada, algumas igrejas que vêm da reforma, batizam bebês, batizam crianças, e eles acham que batizar a criança é colocar a criança na aliança abraâmica. Seríssimo isso. O batismo não coloca. As igrejas
reformadas, as igrejas da reforma, as igrejas aliancistas, elas estão ensinando que o batismo infantil é a mesma coisa que a circuncisão dos bebês ao 8º dia. Assim como os judeus circuncidavam os meninos para que os meninos fizessem parte da aliança abrâmica, essas igrejas estão ensinando que batizar o bebê é colocar o bebê na aliança. Leia o Novo Testamento inteiro e você vai ver, não é, que isto é 100%, preste atenção no que eu estou dizendo, 100% antibíblico. Em nenhum lugar nós vamos ver aqui, no Novo Testamento, uma ideia sequer de que ao batizar um bebê, ele faz parte da aliança. Em qualquer lugar da Bíblia, do Novo Testamento, você jamais vai encontrar a ideia, né, de que o batismo infantil é a circuncisão que os judeus praticavam. E é isso que Paulo deixa claro aqui. Você não encontra nenhuma sugestão sequer. E isso tem causado muita confusão nas pessoas, induzindo pessoas que foram batizadas quando bebês a acreditar que são salvas. Mas tem muitas igrejas também ensinando que o batismo que nós praticamos aqui com água perdoa pecados, lava os pecados. O batismo em qualquer idade não salva o bebê, não cancela o bebê, os pecados do bebê, não coloca o bebê na nova aliança ou na aliança abraâmica. O batismo de adulto, a mesma coisa, não cancela, não perdoa pecados. Quando nós olhamos a prática dos apóstolos, nós vamos ver completamente o contrário. Nós podemos citar inúmeros textos, mas deixa eu citar uma passagem que talvez você conheça, está registrada lá em Atos capítulo 8. Se você quiser olhar agora, se não, depois você pode olhar, mas só vou citar esse registro. Nós conhecemos a história. Filipe anuncia Cristo ao eunuco. E o eunuco entende o que Filipe está falando. O eunuco havia questionado, né, de quem o profeta Isaías está falando, dele mesmo, de quem ele está falando. E Filipe apresenta para ele Jesus. Ele está falando de Jesus, do Messias. E o eunuco entende isso. E no caminhar de ambos, o eunuco vê água. E ele faz uma pergunta para Filipe. Isso está registrado em Atos capítulo 8. Depois você olha lá, depois você lê, depois você pega toda a história, todo o texto, todo o contexto. Mas o eunuco vê água e ele diz para Filipe: tem água aqui, o que impede que eu seja batizado? Se tem água aqui, eu posso ou não posso ser batizado? E a resposta de Filipe é clara. Filipe diz assim para ele: é lícito você se batizar se você crer em Cristo. É completamente normal, é completamente viável você se batizar se você crer. E o eunuco diz: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E aí então Filipe manda parar
a carruagem, o carro que eles estavam. E a Bíblia diz que Filipe batiza o eunuco. Resposta categórica: nada te impede desde que você crê em Jesus. Então, o batismo não salva, o que salva é a fé em Cristo. O batismo é uma ordem para aquele que é salvo. Em todo o Novo Testamento, você não vai ver ninguém sendo batizado para ter o seu pecado perdoado, você não vê ninguém sendo batizado para ser salvo, mas você vê pessoas sendo batizadas em obediência. O ritual religioso vem depois da fé. O batismo vem depois da fé. Primeiro eu creio, primeiro eu sou perdoado, primeiro eu nasço de novo, primeiro a minha vida é regenerada, restaurada, primeiro o meu relacionamento com Deus é religado pelo sangue de Cristo, e depois eu sou batizado. E muitos por aí estão tendo uma falsa segurança no batismo. Há uma outra falsa segurança na ceia. Mais uma vez, a ceia não é um ritual sacramental, ela não transmite graça, ela é uma ordem. Jesus disse: façam isto em memória de mim. Memória do quê? Para nos lembrarmos da morte de Cristo, do sacrifício de Cristo a nosso favor. Ceia não salva, ceia não purifica, ceia não perdoa. Pelo contrário, quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo diz: olha, examine-se antes de comer, porque se você comer indignamente, você come e bebe juízo. Então a ceia, em vez de trazer benefício, ela pode trazer prejuízo para aquele que não está praticando a ceia de maneira correta. Infelizmente tem muitos crentes e muitas igrejas que ensinam: olha, venha tomar ceia para você poder ser renovado, alimentado, purificado. Falsa segurança. Também a falsa segurança da membresia. Pessoas que acham que porque fazem parte desta ou daquela igreja, desta ou daquela religião, vão ser salvas. Não poucas vezes nós encontramos isso. E essa é a razão porque aqui na Igreja Batista Esperança a gente tem um sistema de membresia. E para uma pessoa ser membro aqui, primeiro, ele precisa ter com a sua boca confessado Jesus Cristo como seu Salvador. Ele tem que professar a fé em Cristo. Depois ele vai ser batizado. Depois ele vai passar por uma entrevista com os diáconos. Depois ele vai ser levado diante da assembleia e ser aceito. Sabe por que tudo isso? Porque nós não queremos enviar uma mensagem errada para que as pessoas entendam que ser membro desta igreja não salva. E nós não queremos trazer para a nossa membresia pessoas que não são salvas. E as pessoas podem achar, porque são membros de uma igreja, são salvas. E existem igrejas por aí ensinando isso. A salvação está na igreja. Se torne membro da igreja, se filie da igreja, nunca mais deixe a igreja, que aí você é salvo. Não, membresia também não salva. E por fim, fidelidade. Pessoas acreditam erroneamente que se você for fiel àquela igreja, fiel ao que aquela igreja ensina, fiel nos dízimos, fiel em oração, fiel em jejum, fiel em tantas outras coisas, você vai ser salvo.
fidelidade a uma denominação não resulta em salvação. E talvez você conheça alguém que vive a semana inteira de qualquer maneira, e no final de semana, no domingo, vem à igreja e acha que por vir à igreja vão compensar todos os seus erros, todos os seus pecados daquela semana. E aí eles podem viver mais uma semana de qualquer maneira, porque no domingo próximo vai para a igreja de novo e aí tem os seus pecados perdoados. Falsa sensação de segurança. E é isso que Paulo está condenando aqui do judeu. A sua religiosidade não salva. É esse tipo de pessoa que Paulo tem em mente quando ele escreve essas palavras aqui. Porque a circuncisão tem valor se praticardes a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Paulo quer que aquelas pessoas, seus ouvintes, soubessem que religião não salva. E é o mesmo recado que ele manda para nós hoje: religiosidade não salva. Um dos textos mais assustadores da Bíblia. Pense que na Bíblia não tem texto assustador? Tem. E um dos textos mais assustadores da Bíblia são as palavras de Jesus em Mateus capítulo 7. Talvez você não precise ir para lá agora, mas anota aí, Mateus capítulo 7, versículo 21. Talvez você já ouviu isso, já leu isso. Jesus diz para os religiosos, para os fariseus, ele diz o seguinte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitos, Jesus diz, naquele dia, hão de dizer: Senhor, porventura no teu nome nós não profetizamos, porventura no teu nome nós não expelimos demônios, porventura no teu nome nós não fizemos milagres. E Jesus diz: então eu lhes direi: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. O que são essas pessoas? Religiosas, profetizavam, falavam, faziam curas, milagres, e Jesus disse: eu nunca te conheci. Por que Jesus diz essas palavras? Porque Ele não quer que nós tenhamos a falsa sensação de segurança nas nossas práticas religiosas, naquilo que nós fazemos ou naquilo que nós deixamos de fazer. A nossa segurança, a nossa confiança tem que ser Cristo. E a minha pergunta é: o que é que você vai dizer para Cristo quando você chegar diante dele? Esses aqui disseram: Senhor, eu fiz milagres, eu ensinei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui batizado, eu fui para a igreja regularmente, todas as semanas, eu dei dinheiro mensalmente, eu ensinei da escola dominical, eu fui diácono, eu ajudava as instituições de caridade. Os meus filhos chamam João, Paulo, Pedro. E se isso for o que você vai dizer para Cristo naquele dia, o que você vai ouvir dele é isto: aparta-te de mim, eu nunca te conheci. Se você está fazendo coisas religiosas simplesmente para se enquadrar num sistema, simplesmente para agradar o seu marido, a sua esposa, os seus pais, cuidado. Jesus diz que não é o religioso que vai ser salvo,
mas o que faz a vontade do seu Pai. No final das contas, não se trata de fazer coisas para agradar a Deus, mas sim de entregar a sua vida a Deus. Trata-se de aceitar humildemente o fato de que todos nós somos pecadores e todos nós necessitamos de Cristo. Não há salvação em nenhum lugar, em nenhum nome, em nenhuma instituição, a não ser em Cristo. Religião sem Cristo é vazio, sem valor, e é uma falsa segurança. Se você está se iludindo com a falsa sensação de segurança de que você é religioso, que você é conhecedor das Escrituras, que você obedece rituais, você está confundindo ritos religiosos, coisas religiosas, com fé salvadora. E Paulo afirmou, lá no capítulo 10, nós vamos chegar em Romanos 10 um dia, eu espero que em 2021 a gente consiga concluir os 16 capítulos de Romanos, não sei, mas um dia a gente vai chegar em Romanos 10, mas em Romanos 10, 11, Paulo diz que todo aquele que crê não será confundido. Romanos 10, 11. Ele não diz que todo religioso, todo mundo que foi batizado, nem todo mundo que tomou ceia a vida inteira, nem que todo mundo que deu o seu dízimo, nem que todo mundo que foi boa pessoa. Não, ele diz: todo aquele que crê não será confundido. E ele fala, e nessa questão não tem distinção de judeu e de grego, porque Jesus é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Percebe? Não é religiosidade, moralidade, herança. Ele diz, Romanos 10, 13, porque todo aquele que invocar no nome do Senhor será salvo. Paulo tratou no capítulo 2 de uma falsa sensação de segurança. Ele afirma categoricamente que a nossa segurança não está na moralidade, a nossa segurança não está na herança familiar, a nossa segurança não está em conhecimento intelectual, a nossa segurança não está na religiosidade. E a minha pergunta é: qual é o fundamento da sua fé? Aonde está a sua segurança? E se a sua segurança não for em Cristo, você tem uma falsa segurança. E é assim que Paulo conclui o capítulo 2. Quero ler com vocês os versículos 28 e 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, e nem é circuncisão o que é somente na carne, porém judeu é aquele que é no interior, e a circuncisão é aquela que é no coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. E se você ainda não se tornou um judeu no coração, não foi circuncidado no coração, se você só está vivendo da aparência externa, Paulo está dizendo, você está erradamente seguro. E se você nunca colocou a sua confiança em Cristo, eu quero desafiar você, animar você, a nesse momento se curvar diante de Jesus e reconhecê-lo como único e suficiente Salvador. E se você aí na sua casa, aonde você estiver, você até hoje tem confiado em coisas
em religiosidade, em rituais, em igreja, em conhecimento intelectual. Paulo está dizendo, joga tudo isso no chão. Um dia Paulo disse, tudo que para mim era valioso, era importante, eu tornei isso um lixo para conhecer a Cristo. E se você está confiando em qualquer coisa que não seja Cristo, curve a sua cabeça agora mesmo, não espera para depois, agora. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos aí onde você está e diz, Senhor, até hoje eu tinha uma falsa segurança. Eu estava achando que eu era crente, eu estava achando que eu ia para o céu, eu estava achando que eu era perdoado, porque eu era uma pessoa boa, uma pessoa moral, porque eu vinha de família cristã, porque eu tenho um bom conhecimento de doutrina, porque eu tenho seguido rituais religiosos, mas hoje eu entendo que salvação é simplesmente invocar o nome do Senhor. Como Paulo diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque o nome do Senhor agora, Ele vai te ouvir, vai perdoar o seu pecado, você vai nascer de novo e vai se tornar uma nova criatura. E se você fez isso, eu quero incentivar você a entrar em contato conosco pelos meios sociais, pelas mídias sociais. Fale, olha, eu fiz uma oração hoje, entregando a minha vida para Jesus. Até hoje eu estava enganado, eu estava com uma falsa segurança, mas hoje eu estou colocando a minha segurança única, exclusivamente em Cristo. Eu quero crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Deixa-nos saber, deixa-nos te ajudar. E se você é um membro dessa igreja e por acaso você estava titubeando, você aceitou a Cristo, mas estava aí, talvez, será que o batismo, será que isso? Deixa tudo isso de lado. Não volte, como Paulo falou, não volte atrás, não busque coisas que já passaram, concentre-se em Cristo, louve ao Senhor, porque um dia você recebeu a Cristo. A Bíblia diz, se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Tudo bem que, como eu disse, a moralidade é bom, a herança familiar é boa, o conhecimento é bom, obedecer rituais religiosos, tudo isso é bom, nada disso salva. Se você é salvo em Cristo, aí sim você vai fazer essas coisas. E como Paulo diz, nós nascemos de novo para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós, salvos, andássemos nela. Então, se você é um crente em Jesus Cristo, faça essas coisas, mas não inverta, porque aí a sua segurança vai ser falsa. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe. Eu vou orar e nós encerramos o nosso culto nesta manhã. Pai, muito obrigado por Tua palavra. Aplique-a, Senhor, em nossos corações, conforme a Tua vontade. Pai, se há alguém nos assistindo, participando deste culto à distância, que estava até então confiando em coisas, que Teu Espírito Santo realmente trabalhe nessa vida e que haja salvação, ó Deus. E ajuda-nos como crentes a jamais desviarmos os nossos olhos, os nossos pensamentos de Cristo, pois Ele é a salvação, Ele é a vida. Que jamais venhamos a voltar atrás e confiar em coisas que nós fazemos, mas que a nossa confiança sempre seja naquilo que Jesus fez por nós e gratuitamente nos oferece. Pois é em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Muito bem, que Deus abençoe, muito obrigado por participar conosco e até o próximo domingo presencial. Esperamos vocês aqui na Igreja Batista Esperança para juntos cultuarmos, para juntos estudarmos, para juntos aprendermos
a palavra do Senhor e glorificarmos o seu nome. Que Deus te abençoe.